Olá pessoal, bom dia para todos. Estamos aí com a turma do 7º ano e vamos começar a nossa aula. Na última aula que nós mandamos, o último vídeo, nós demos introdução aí no módulo 4, falando sobre a região Nordeste e entre as coisas que falamos aí da questão que é a maior região em relação ao número de estados. Falamos sobre algumas questões características relacionando vegetação e clima. E falamos das sub-regiões, né? Além de algumas características que ajudam a regionalizar essa região ou a trazer uma subdivisão nessa região, nós falamos de cada uma. Primeiro a divisão em 4 sub-regiões e depois falamos que cada uma tem uma característica, principalmente em se tratando de clima, e por isso que dá essa divisão, né, por causa das suas características. E hoje nós vamos falar alguns assuntos que também caracterizam a região Nordeste para a gente estar conhecendo essa região, já que esse é o assunto desse nosso capítulo, né, no primeiro capítulo do módulo 4. A gente ainda vai falar mais 2 capítulos, mas nesse primeiro capítulo o que a gente tem é o Nordeste, né? Depois vamos falar de outras regiões. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre população e como vocês estão vendo aí no compartilhada a imagem, a gente vai estar lendo o livro, acompanhando o livro, que vocês podem acompanhar também. A gente vai começar na página 333. E como foi falado na última aula, a questão do clima é algo que marca bastante a região Nordeste. Então, quando você vai falar de população, a população, ela para se agrupar em um determinado lugar, ela depende de algumas condições naturais, né? Entre elas o clima. Assim como vai depender do relevo, vai depender da formação vegetal que tem, se for uma formação vegetal densa, isso atrapalha. Se for um local que tem ausência de vegetação, isso significa que não tem condições para as pessoas sobreviverem nessa região ou nessa área. E se não tiver umidade, não tiver nada que esteja relacionado com a hidrografia, isso também atrapalha a ocupação de um determinado território. Então, todas essas características vai fazer com que um território tenha mais ou menos pessoas. E o Nordeste, como é caracterizado principalmente pelo clima, né, ele tem algumas coisas que são marcantes, e essas coisas que são marcantes no sentido natural também vai influenciar nessas questões sociais, que são algumas coisas que nós vamos começar agora, conversar agora. Vamos lá para ver o material e a gente vai acompanhar. Página 333, você pode pegar o seu livro e acompanhar. Bom, população do Nordeste. Na região Nordeste, as capitais dos estados são as áreas mais densamente povoadas. Salvador, Fortaleza e Recife, por exemplo, estão entre as 10 cidades mais populosas do Brasil e são de extrema importância para a economia regional. Lembrando a vocês que o Brasil tem mais de 5.500 cidades. Então, você ter 3 cidades no Nordeste que são consideradas entre as 10 mais, isso é um grande destaque. Apesar de todas as dificuldades que o Nordeste tem em relação ao clima, que isso gera seca, isso gera uma dificuldade de habitação em certos lugares da região Nordeste, mas isso não significa que toda a região Nordeste passa pelo mesmo problema, né? Apesar do clima árido das áreas desérticas ou semidesérticas que caracterizam a região Nordeste, não quer dizer que isso acontece em 100% do território. Então vamos seguir. Mais de 50 municípios nordestinos já alcançaram população acima de 100 mil habitantes. Caso de Feira de Santana, que fica na Bahia, Olinda, que fica em Pernambuco, Petrolina, que também fica em Pernambuco,
Vitória da Conquista, que fica na Bahia, e Campina Grande, que fica na Paraíba. A região vem se urbanizando rapidamente e boa parte da população se caracteriza por uma acentuada desigualdade social. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, em 2017, na região Nordeste, 43,5% da população encontra-se na linha de pobreza e 12,9% encontra-se abaixo da linha da pobreza. Podemos observar a evolução das condições socioeconômicas da população entre os anos de 2000 e 2015, como mostra a tabela abaixo. Vamos dar uma olhada. Tem uma observação aqui importante. A gente, quando fala de linha da pobreza, existe uma forma de caracterizar, né? Então tem essa informação aí de azul, acho que está aparecendo para vocês de azul, e ela explica o que seria a linha da pobreza, né? Que é um termo criado pelo Banco Mundial para indicar pessoas que vivem sob severas condições socioeconômicas. Considera-se a linha da pobreza o equivalente a viver com 1,90 dólar, né, e 90 centavos de dólar por dia. E quem vive com menos do que isso está abaixo da linha de pobreza. Então tem uma característica aí. Isso tem a ver com por dia, tá? Sempre cotado pelo dólar. Então vamos ver assim. A gente sabe, como foi visto já algumas características do Nordeste, que as condições climáticas às vezes acabam agravando a questão social, porque você só consegue produzir numa terra quando ela tem um clima favorável. Como é que você vai plantar, usar o solo e plantar se ali não tem umidade, não ocorre a chuva e o solo não pode ser umedecido de forma natural? Isso atrapalha. Então, até tem como você fazer técnicas artificiais, mas isso quando se investe. Se não investir, o local não é favorável para produção. Então acaba prejudicando de forma social. Então, tendo isso, a gente sabe que o Nordeste vai apresentar problemas socioeconômicos. Porém, apesar de algumas dificuldades que a gente vai passar por outras partes de conteúdo, a gente vai ver que o Nordeste já passou por problema até de forma a perder sua população, que ia em direção a outras regiões para buscar qualidade de vida ou para buscar simplesmente o emprego, porque no Nordeste não oferecia aquilo que eles almejavam, aquilo que eles precisavam às vezes apenas para sobreviver. Mas há algumas mudanças, há alguns avanços, né? E a gente está mostrando aí no quadro Nordeste, evolução socioeconômica da população, considerando aí de 2000 a 2015. Então, aspectos socioeconômicos que estão analisando. Primeiro, mortalidade infantil. Quando existe um número muito grande de mortalidade infantil num determinado lugar, isso significa que nesse lugar não tem qualidade de vida. Mortalidade infantil significa que ou a mãe não se nutriu direito no período da gravidez, ou que os filhos, ao nascer, não tiveram nutriente o suficiente para se manter a própria vida. Então, isso é um problema socioeconômico. E por isso que está aí orientando para a gente saber como funcionou essa questão da mortalidade infantil, analisando aí as taxas, né? Então vamos lá. Vai ser observado também a questão da taxa de alfabetização, que isso também corresponde ao meio socioeconômico, isso é reflexo aí da vida econômica e tem a ver com a questão social, por isso também está verificado, e participação no PIB em relação ao país. Então não é simplesmente o PIB do local. Aí está verificando que como o PIB geral no Brasil inteiro, a contribuição que o Nordeste apresenta, né? Quantos por cento o Nordeste apresenta? A gente tem o Brasil inteiro, a gente tem 5 regiões, a gente está considerando aí de 100%, o Nordeste participa dessa quantidade. Eu vou já ler as porcentagens ali.
Então, e a renda média per capita, né? Quando a gente fala de renda per capita, quer dizer por pessoas. Então, eu pego o PIB, pego o número das pessoas. O que é o PIB? É toda a riqueza produzida no país num determinado período, que a gente verifica por ano. Então, quando eu pego toda a riqueza do Brasil e divido ela pelo número de pessoas que tem no território brasileiro, pelo número da população, esse resultado vai significar renda per capita. Ou seja, de todo o dinheiro que circula no Brasil, contando sua riqueza, o quanto é equivalente para cada pessoa. Então vamos lá. Mortalidade infantil. No ano 2000 estava 45, né? Isso significa que morreram, né, em cada 1.000 nascidos vivos, morreram 45. Cada 1.000, 45. No ano de 2010, em cada 1.000, 23. No ano de 2015, em cada 1.000, 18. Isso significa que a taxa de mortalidade infantil estava diminuindo. De 45 foi para 23, de 23 para 18. Isso é bom, significa que melhorou alguma coisa na qualidade de vida, já que estão morrendo menos crianças. Taxa de alfabetização. Quanto maior o número de alfabetizados, isso significa que o país está socioeconomicamente melhor. Então, no ano 2000 tinha 75% e depois foi para 82% e depois 83%. Então, está havendo uma melhora também na questão da taxa de alfabetização. E participação do PIB em relação ao país. Ou seja, o Nordeste, como o Nordeste participa do PIB do país inteiro, quando se fala de toda a riqueza que tem no território brasileiro, qual a porcentagem aí do Nordeste? Então a gente está vendo aí que o Nordeste participava, fazia parte aí de 13%, foi para 14% e no ano de 2015 manteve aí os 14%. Então uma melhora pequena, mas ainda assim foi melhor. E o último é a renda per capita, né? Quanto a gente tem aí de renda por pessoa, quando a gente analisa o PIB e divide pelo número da população do Brasil. Então a gente tinha 2.998, né, de renda per capita, aí está em real, então quase, em média R$ 3.000 aí por pessoa, como se cada pessoa no Brasil gastasse ou tivesse direito ou tivesse acesso ou que tem em relação a cada uma dessas pessoas R$ 3.000, que é a renda per capita. Em 2010 passou para 9.591 e em 2015 passou para 14.980. Então ela quase que foi o número de 5 vezes maior, né? De 2000 para 2015. Se multiplicou bastante. Vamos ver a outra página. Eu falei 333, mas a gente iniciou na 332 e a gente vai ver aqui agora esse mapa que está falando aí sobre a questão da população. Então, deixa eu ver se dá para abrir mais um pouquinho aqui. Então aqui está o mapa, ó. Mapa do Nordeste e a legenda mostrando que nesse local, ó, habitantes por quilômetro quadrado. Então aí está falando de densidade demográfica e essas partes que estão mais clarinhas no mapa tem menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Na que está um pouquinho mais escuro, uma pessoa por quilômetro quadrado e vai subindo, 10 pessoas, 25, 100 ou mais pessoas. A gente verifica aqui, ó, os lugares mais escuros são os que têm o maior número de pessoas. A gente começa a entender que a maior parte das pessoas estão habitando aí na região próxima ao litoral. E na região do interior tem um menor número de pessoas concentradas ou pessoas que habitam essa região. Os estados, as cidades, né, que tem o maior número, a gente pode verificar até pelas cidades. As cidades que estão aqui próximo ao litoral, elas são com o maior número de pessoas habitando. Inclusive tem essa região aqui, ó, entre Recife e João Pessoa, são os lugares que tem uma marca de uma cor mais escura que representa que tem o maior número de pessoas por quilômetro quadrado. Essas regiões desse marrom bem escuro aqui significa que tem 100 ou mais pessoas por quilômetro quadrado. Essa é a ocupação, fala da população onde está ocupando o território do Nordeste.
Então vamos ver esse trecho aqui. E vocês depois vão consultar algumas páginas até a página 339 para responder as questões. E mais uma coisa para a gente ainda continuar nessa questão de população na região Nordeste. Tá assim, ó, observe no mapa ao lado a densidade demográfica da região Nordeste. Note que as sub-regiões da Zona da Mata e do Agreste concentram a maior quantidade de habitantes. A gente viu na outra semana que é a região Zona da Mata e Agreste são essas duas primeiras aqui. A primeira faixa beirando ao litoral, aqui ó, passando a seta aqui para vocês visualizarem, e a segunda faixa aqui antes de chegar no sertão, que é a área mais seca. Vou marcar aqui para ver se dá para vocês observarem melhor. Vamos lá. Ó, essa parte aqui vamos lá. Essa parte do litoral aqui, próximo ao litoral, a gente tem a Zona da Mata. Num segundo momento, a gente tem o Agreste, até chegar a esse meio aqui, que é a área do sertão. Uma área um pouquinho mais seca. Não é necessariamente que seja esses pedaços, não. É só para a gente lembrar que é a primeira, segunda e terceira parte da região. Então, aqui é o sertão, onde está tudo seco. Aqui ó, essa região aqui seria o sertão, só para a gente entender. Essa segunda região, o Agreste. E essa beirando ao litoral, Zona da Mata. Então, essas duas primeiras, essas duas é onde concentra a maior quantidade de habitantes. Vocês estão vendo que nessas partes é onde tem maior área com a cor escura, né, que representa o maior número de população. Então vamos continuar lá a leitura. Foi nessa área, ao longo do litoral, que há quase 5 séculos os colonizadores europeus formaram as primeiras vilas e povoados, como Olinda, Porto Seguro e Salvador. Então, a gente já viu aí que as primeiras vilas, né, os primeiros núcleos aí, urbano ou de concentração de população, surgiu justamente no Nordeste, ok? Por isso que é uma região de ocupação mais antiga. Mesmo em 1534, com a adoção do sistema de capitanias hereditárias, para incentivar a colonização do interior, a população permaneceu em grande parte no litoral, em função das oportunidades de trabalho e pelos cultivos de terra. Okay. Mesmo em 1534, com a adoção do sistema de capitanias hereditárias para incentivar a colonização do interior, a população permaneceu em grande parte no litoral, em função das oportunidades de trabalho e pelo cultivo da terra. A pecuária e extração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar, cacau, tabaco foram as principais atividades econômicas da região até o século XVIII. Depois, a pecuária e a mineração, sobretudo na Bahia, estimularam o povoamento do sertão. Olha só, para você ver, até a parte que tem dificuldade de umidade, houve um incentivo para que também ocupasse. Nas últimas décadas, os incentivos governamentais possibilitaram o surgimento de novos polos econômicos e industriais, entre os quais podemos destacar a Bahia, polo petroquímico de Camaçari, e outros aí que a gente não vai ler todos, né? A gente já está com tempo de gravação para não estender muito. Então tem várias áreas aqui que podem ser destacadas. Camaçari. A gente tem Centro Industrial de Aratu,
A gente tem esse aqui, ó, que é legal, em Pernambuco, ó, Porto Digital, empresa e instituições do setor de desenvolvimento de software e serviços de tecnologia da informação e comunicação. Vários lugares que têm avançado no Nordeste. Apesar de suas dificuldades, a gente vê que o Nordeste tem muitas coisas ricas, coisas que enriquecem aí a região e podem gerar frutos positivos para toda a região. Para pensar e saber que não é esquecido. Só olhando esse finalzinho aqui, ó, o surgimento desses polos, está falando aqui dos polos aqui de serviço, polos econômicos, polos industriais, o surgimento desses polos, né, lá onde eu parei, o surgimento desses polos econômicos tem alterado a dinâmica regional, inclusive influenciado os fluxos migratórios da região. Aí, ao invés da gente ler, eu vou explicar aqui um detalhe. Tem outras páginas que aí vocês vão continuar lendo, até a página 39, vai estar falando aí da questão da indústria, da questão do turismo, da questão do principal tipo de criação que eles usam. E aí vocês leem até a página 339, ok? E para responder as questões que estão na página 341. Então, o que acontece? A gente está falando aí que mesmo o Nordeste sendo uma região onde teve muita dificuldade, principalmente por causa do clima árido ou semiárido, e isso fez com que dificultasse algum desenvolvimento em algumas áreas. E quando a região sudeste começou a precisar mais de mão de obra, começou a entrar, principalmente na era da... Teve a fase do ouro e teve a fase da industrialização. A população do Nordeste se dirigiu para outra região e uma das regiões principais que recebeu nordestino foi a região Sudeste. Quando surgem esses polos industriais aí, polos econômicos que a gente acabou de ler, acontece que as pessoas começam a se movimentar. Tanto retornar para a sua região, porque aí já tem uma condição de trabalho, já tem uma infraestrutura, uma estrutura para que eles possam ali trabalhar e ali viver. E também houve a movimentação migratória entre os estados da própria região Nordeste. Né? Estados que fazem parte da mesma região começaram a apresentar esse deslocamento, essa migração entre estado e estado, essa migração entre cidades. Ok? Então, em relação à população, a gente viu aí o que facilitou, o que dificultou a ocupação e a questão de migração, a questão de querer ficar, não ficar, poder ou não poder, de acordo com o desenvolvimento econômico. E a gente viu alguns exemplos aí também que favoreceram. Lembrando que essa questão da áreas secas, né, áreas que têm um clima árido ou semiárido, isso atrapalha o desenvolvimento. Mas, de acordo com o nosso último texto que a gente usou, de acordo com esse texto, está ocorrendo uma mudança, está havendo investimento, está havendo incentivo, às vezes até por parte do Estado, por parte do governo, que eles fazem com que tragam outras empresas ou empresas que estão instaladas em outros lugares e se instalem na região Nordeste, porque o próprio governo pode incentivar com isenção de impostos e outras coisas que ele pode oferecer, de maneira que as empresas, as indústrias queiram se instalar nessa região, principalmente as indústrias estrangeiras, né, que estão ali, se instalam ali apenas para exportar. Ok, gente? Então, a gente vai parar por aqui e vai deixar aí os exercícios para vocês fazerem da página 340 e 341. Ok? O meu abraço, boa aula e a gente volta na próxima para corrigir. Não deixe de fazer as atividades.